Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso de formação sobre João. Hoje nós vamos aí refletir, fazer a hermenêutica do capítulo 18, versículo de 1 até 11. O capítulo 18 e o capítulo 19, eles formam esse conjunto que nós chamamos aí do conjunto da paixão de Jesus Cristo. Nós vamos seguir ainda aí com vocês nessa reflexão. Quem puder depois adquirir ou comprar, vale a pena. Esse livrinho aqui de curso bíblico popular, aqui do José Bortolini. O John Konings também é um bom texto, mas no sentido acadêmico. É um bom texto também sobre o Evangelho de João. Hoje, então, nós vamos fazer essa reflexão. Peço que você leia aí o capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 11, para que você entenda um pouco aí ao que nós vamos trabalhar. Não podemos esquecer que o Evangelho de João ele é cheio de metáforas. Essas metáforas elas nos ajudam aí a entrar no coração do Evangelho de João, que é a questão principalmente do amor que a comunidade está escrevendo. Então vamos aqui, eu vou lendo o texto, algumas questões importantes, e aí nós vamos trabalhando com vocês. Esses versículos são pequenos. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Aqui um dado interessante, a palavra aqui jardim, ela é muito mais do que um lugar físico, é um lugar teológico. Se você ler aí Gênesis 2, você vai ver que Deus construiu o mundo para que nós vivêssemos no jardim. Jardim é símbolo de vida. Veja bem que Jesus ele está em Jerusalém e agora caminha-se para esse jardim. O autor aqui, esse texto é como se ele estivesse escrevendo sobre um êxodo de Jesus. Jesus está então fazendo o seu êxodo. Jesus então vai, aí qual é o êxodo de Jesus? É a vida, morte e ressurreição de Jesus. Então aqui, como Moisés saiu da escravidão, Jesus então vai nos tirar da vida de pecado para o reino dos céus. Então Jesus está em Jerusalém, símbolo aqui do Egito, está encaminhando-se aí para o jardim, símbolo da vida eterna. Ali vai começar todo o processo da glorificação de Jesus. Não esqueça que a segunda parte do Evangelho de João fala sobre a glorificação de Jesus que vai acontecer na cruz e depois na ressurreição. Jardim, portanto, é símbolo da vida. Interessante que toda a paixão de Jesus Cristo começa no jardim e termina na ressurreição, que também acontece no jardim, junto ali a Maria Madalena. Mas prossigamos aqui a leitura desse texto aqui com vocês. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Agora é interessante aqui observar, a palavra lugar também é uma questão teológica. Lugar era o templo era o lugar onde Deus morava. Esse novo lugar agora não é mais o templo, é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o lugar. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Judas conhecia Jesus. E é interessante que o Evangelho de João é o único que não fala que Jesus tinha uma casa. Porque onde Jesus mora? Jesus mora em todos aqueles que amam. Jesus mora em todos aqueles que dão a vida pelo outro. Então, Jesus é o lugar. Judas o conhecia. Só que não entrou, não foi até Jesus, porque ele decidiu trair Jesus. Ele não quer mais dar a vida pelo próximo. É essa a ideia, tá? O outro dado interessante aqui é que Jesus ele ia muitas vezes no jardim. Na verdade, Jesus transformou a vida humana no jardim. O tempo todo ele ofereceu com a sua vida o jardim. Ele está abrindo de volta para nós o jardim que nós perdemos com o nosso pecado lá no Gênesis capítulo 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte os oficiais, principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, acortes e também armas. Veja bem que o Judas ele está ali como ladrão, como sempre lembra o Evangelho de João. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Pergunta Jesus. Essa pergunta, a quem buscais, ela está presente já lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, quando Jesus pergunta para os primeiros discípulos: quem vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? E eles responderam:
né, que era o mestre. Então, se Jesus convida eles para conhecer ele. Então, essa é a grande pergunta da vida de todos nós. Quem nós estamos procurando? Quando nós procuramos Jesus, o que nós estamos procurando em Jesus? Essa é a pergunta que Jesus ou João está fazendo para a comunidade. Os primeiros discípulos queriam conhecer o mestre, queriam conhecer Jesus, queriam conhecer o Salvador. Aqui agora eles querem Jesus para prendê-lo. Para que nós procuramos Jesus? Qual é o nosso objetivo? Essa é a pergunta da nossa vida. O que nós estamos procurando? Sabendo, responderam: Jesus Nazareno, Jesus humano, o humano que vem dar a vida. Tá? Então, nesse versículo que eu vou ler aqui agora, está o Jesus humano e o Jesus divino. Olha só, a Jesus Nazareno, o homem, disse-lhe Jesus: sou eu. Sou eu é uma expressão usada por Deus no Êxodo. Eu sou aquele que sou. Portanto, no mesmo versículo está o Jesus humano e o Jesus divino. Então, sou eu. Tá? E Judas que o traía... sou eu. Quando ele fala assim, e Judas que o traía estava com eles. Interessante que quando Moisés se revela o Deus, ele revela também para pessoas que traem Deus com o seu politeísmo. Judas trai Jesus mesmo tendo conhecido Jesus. Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. O evangelho do João é o único que fala que eles caem por terra. Aqui o João quer dizer que é exemplo do Deus do Êxodo. Eu sou o Deus libertador. Jesus é o Deus libertador. O Egito caiu por terra. Também a injustiça, a sociedade, os judeus caem por terra. Diante do Deus libertador, toda a injustiça cai por terra. Todo o Egito cai por terra. Essa é a leitura desse texto aqui. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno, o homem. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, novamente, o Deus libertador. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Desde o lava-pé, Jesus age sozinho. Ele não quer colocar a vida dos discípulos em risco. Por quê? Primeiro, porque ama. Segundo, porque ele precisa que os discípulos anunciem ele e deem a vida por outras pessoas. Jesus poupa a vida dos discípulos para que eles deem as suas vidas para outras pessoas. Isso vai acontecer com o processo missionário. Vamos lá. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, do que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aqui um dado interessante, o próprio livrinho aqui traz esse processo. Lá no Êxodo, capítulo 29, versículo 20, diz que os sacerdotes, Arão e os sacerdotes, quando iam ser consagrados, o sangue do cordeiro era jogado na orelha direita. O Pedro cortando a orelha direita do Malco, que em aramaico significa rei, está dizendo que o Pedro ele está se colocando contra o sistema religioso da época que está condenando Jesus. E Jesus diz o seguinte: mas a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Aqui a condenação de Jesus a Pedro é porque o Pedro ainda não tem uma visão clara do que está fazendo. O Pedro ele acha que é possível reformar o sistema religioso que está. Não esqueça que o João está escrevendo para a comunidade deles. Muitos judeus que participavam da comunidade joanina acreditavam que seria possível reformar o judaísmo. O fato de que Jesus condena o Pedro está dizendo não é possível reformar essa comunidade ou essa sociedade ou esse sistema religioso judaico. Outro dado interessante, Lucas fala que Jesus curou a orelha do Malco. O João fala que Jesus ele não fala sobre isso, ele omite esse fato, o que nos mostra que Jesus não concorda com esse sistema religioso e que é o fim desse sistema religioso judaico. Então essa é a visão do texto. É isso aí, fique com Deus, até o próximo programa sobre o estudo de João.